Ora, de quem temos aqui mão no ar? Quem quer partilhar então aí a sua solução? Enviem lá então aí os diagramas. Ora, já temos aqui um do Ruben. Então pronto, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para vocês verem então aqui as soluções. Vão enviando então os print screens e vamos vendo como de costume. Ora, então, screen. Bem, tenho que vos passar novamente para aqui. E vamos olhar aqui para este diagrama. Ora, então, isto era para uma clínica veterinária, não é? E temos, inicialmente, aqui, vamos começar aqui pelos animais. Os animais, temos então o nome do animal, o tipo do animal com uma tabela auxiliar para este efeito, certo? Idade. Esta era uma das rasteiras que eu estava à espera que vocês depois caíssem neste erro aqui. Nós normalmente nunca guardamos a idade de ninguém. Aquilo que nós guardamos é sempre a data de nascimento. E porquê? Porque, imaginem, vai um coelho aqui a este veterinário e o coelho tem 2 anos. Eles registram, fazem uma ficha para o bicho e dizem que o animal tem 2 anos. Para o ano, o coelho já vai ter 3 anos e ninguém vai alterar esta informação aqui. Portanto, aquilo que nós fazemos sempre é quando queremos saber a idade de uma. Isto é válido para pessoas, animais, o que seja. Quando nós queremos saber a idade de alguma coisa, nós registamos sempre a data de nascimento e fazemos contas ao dia que temos atual, não é? Ao dia de hoje, menos a data onde a pessoa, ou o animal, ou o que seja, nasceu. E aí obtemos a idade. Mas pronto, isto aqui é um pormenor e já estava à espera que vocês depois aplicassem esta idade como um inteiro e é sempre bom falarmos nestes campos. Depois, peso. Um decimal, se tem seguro animal ou não, aqui deveria ser um booleano, não um inteiro. Atendimento ID. Este atendimento ID é outro problema. Isto realmente não podem fazer. Porquê? Nós vimos que um animal pode estar afeto aqui a vários atendimentos, não é? Mas, neste caso, aliás, até há outra questão, que nós só temos um animal por cada atendimento. Portanto, este atendimento ID faz sentido, o que não faz sentido é o atendimento animais. Assim é que é. Portanto, nós temos uma relação de um atendimento tem um animal, mas um animal tem N atendimentos. E resolvemos através de uma foreign key, sim, aqui, do lado do N, digamos assim. Portanto, isto aqui, desculpa, estava certíssimo, só não podemos ter este atendimentos animais. Depois tens o clientes ID com o nome, o contacto, o endereço com o endereço propriamente dito. Colocaste aqui uma lista logo de endereços. Também é uma boa forma de garantirmos que os endereços são coerentes e está sempre tudo uniformizado. Depois, aqui o nome da freguesia, os concelhos, os distritos e até foste aqui um pouco mais longe nos países. Este países pode ser um bocadinho complicado, porque se nós estivermos numa situação geográfica que não tenha mais ou menos a mesma divisão que Portugal tem, uh, isto que está daqui para a frente pode dar problemas. Por exemplo, se pensarmos no Brasil, o Brasil tem estados, depois, ou seja, já é uma organização territorial diferente da do nosso país. Portanto, às vezes pode não correr bem termos aqui os países. De qualquer forma, é uma boa forma de nós percebermos que conseguimos estender isto até onde tiver que ser. Depois, onde é que nós temos
ligação dos endereços com os veterinários, com o nome, contacto e endereço, certíssimo. Depois temos sim atendimentos veterinários para relacionarmos estas duas entidades, os atendimentos e os veterinários, porque vimos no enunciado que casos mais simples são atendidos geralmente por um veterinário, casos mais complexos podem requerer mais do que um veterinário. E nesse caso, temos um atendimento pode ter N veterinários e um veterinário pode estar envolvido em N atendimentos diferentes. E criaste aqui esta tabela intermédia para relacionar isso. Portanto, corretíssimo. Em suma, só este atendimentos animais é que não faz sentido. De resto, pronto, são aqueles pequenos pormenores que fomos falando aqui, mas de resto está corretíssimo. Ok? Obrigado. Então, vamos ver o próximo diagrama. E o diagrama já agora é do Jaime. Vamos ver, então. Temos, então, vamos começar outra vez pelos animais, o nome, o tipo de animal com esta tabela auxiliar, o cliente, também aqui com uma foreign key que já lá vamos, a idade, pronto, já falámos sobre este campo, o peso, seguradora ID, ok, tem logo aqui uma seguradora. O objetivo deste campo era ser um booleano, se tem seguro ou não, tu registaste qual é que era a seguradora, portanto é um plus. Só para complementar isto, poderia ser interessante nós termos também o número da apólice da seguradora. Ou seja, termos aqui um campo adicional a dizer número da apólice que relacionava então aqui a seguradora com o animal. Mas isto já estamos a pensar mais à frente, até mais à frente do que aquilo que eu tinha pedido aqui no enunciado, que era só ter um booleano, true ou false, se tinha seguro ou não. E tu criaste bem aqui esta tabela de seguradoras. Portanto, é aqui um passo mais à frente ainda. Depois, os animais relacionam-se então aqui com os clientes, com o nome, a localidade e o telefone. Depois as localidades têm então o nome da localidade, os concelhos e os distritos, como tínhamos visto. Atenção que aqui puseste nome concelho, deves ter enganado aqui no nome. Mas certíssimo. E vamos ver os animais a relacionarem-se com os atendimentos. Portanto, temos aqui a data do atendimento, a descrição do que foi feito, o animal que foi tratado e o cliente ID. É assim, o cliente ID aqui não faz muito sentido, porque nós já temos essa informação através do animal. Okay? Portanto, repara, nada invalida que eu possa assignar aqui um valor nos animais e aqui nos atendimentos outro. Agora podes-me dizer, ok, mas quem trouxe este animal não é quem está registado como dono, foi outra pessoa. Ok, pode ser um caso possível, mas acho que é mais complicado disso acontecer. Mas pronto. Depois temos então a relação entre os atendimentos e os veterinários, onde um atendimento pode requerer mais do que um veterinário e um veterinário estará garantidamente presente em mais do que um atendimento. Portanto, está certo. Ok? Portanto, este está corretíssimo, fora ali alguns pormenores que fomos falando, mas nada assim de grande importância. Ora, aqui o da André temos. Bem, este está aqui um bocadinho desfocado, mas dá para perceber. Ora, vamos começar então pelos animais: o nome, data de nascimento, o peso, o seguro de saúde, a espécie ID, ok? Como se fosse o tipo de animal, e o atendimento ID. Eu há pouco no primeiro tinha dito que o atendimento ID ficava aqui, mas não. Fica conforme o David tinha feito. Aliás, eu saltei o do David, eu passei do Jean para o da André. Isto deve ficar, é o animal ID no atendimento, porque se eu tiver um atendimento ID nos animais, significa que só posso lá guardar um valor, e ao guardar lá só um valor, impossibilito que possam existir mais atendimentos para um determinado animal. E a verdade é, um atendimento
é que tem um animal envolvido, mas aquele animal pode precisar de vários atendimentos. Não é? Hoje vai lá fazer qualquer coisa, levar uma vacina, se calhar daqui a 6 meses vai levar outra vacina, algo desse género. Portanto, o animal vai ter então uma relação de um animal, N atendimentos, um atendimento, um animal. Ok? Portanto, correção àquilo que tínhamos visto inicialmente. Ora, portanto, o atendimento ID não deveria estar aqui, deveria estar o animal aqui. Depois, temos aqui ainda nos atendimentos a designação do que foi feito, a data, pronto, devia ser aqui um date time. O veterinário ID não faz parte desta tabela, porque lá está, temos uma relação de N para N entre os veterinários e os atendimentos que resolveste e bem com esta tabela intermédia, portanto já não há necessidade de ter isto aqui. Portanto, relação de N para N entre as duas coisas, certíssimo, nome, endereço, localidade com a morada completa, nome, concelho, concelho, distrito e o distrito. Portanto, certíssimo. Em relação aos clientes, acho que não tínhamos visto, nome, endereço, contacto e a localidade ID. Exatamente, exatamente. Pronto, é só realmente trocar a ligação entre estas duas entidades, não é? A chave estrangeira deve estar do lado dos atendimentos, com o animal ID, e retirarmos aqui o veterinário ID. Agora, SQL tem boolean, eu não coloquei, pensei que não tivesse, se fosse guardar como número 0 e 1, devo ter colocado como int. O SQL guarda a informação como bit, se eu não estou em erro. É bit que é o tipo de dados em SQL. Onde isso acontece, o que estás a falar, e que tem um nome um bocado, epá, na minha opinião, pouco feliz, é no MySQL, que o booleano é um tiny int. E aquilo é um bocado estranho, mas pronto, é dessa forma. Portanto, no SQL propriamente dito, é o bit. Tínhamos saltado aqui o David. Portanto, o David, vamos olhar aqui inicialmente para os animais. O tipo de animal, lá está, precisa de uma tabela auxiliar aqui para os tipos de animais. A idade, deveríamos guardar então a data. O peso, certo? Se tem seguro. Qual é que é o cliente ID deste animal? Do cliente tens o nome, o endereço e o telefone. Atenção que o endereço deveria ser um endereço completo, não com distrito, localidade e código postal. Devia ser dividido entre aquelas três tabelas. Depois, a relação entre os animais e os tratamentos. A primary key, tratamento ID, animal ID. Faltava-te aqui a descrição do tratamento e a data. Depois, tratamentos veterinários. Isto devia ser então uma chave composta entre os veterinários e os tratamentos. Ok, só não é o símbolo certo, mas é dessa forma. E depois tens os veterinários com o nome e o endereço. Faltava aqui, eu acho, o contacto e poderias ligar estas três. Este atendimentos aqui já não faz sentido, dado que tens aqui os tratamentos. Ok. Depois, vamos passar, ora, o da André já vimos, o do Miguel. O do Miguel, vamos olhar mais ou menos mais uma vez aqui para os animais primeiro. Nome, o tipo de animal. Atenção que tens tipo animal duas vezes. Tipo de animal, o nascimento com a data, exatamente, peso, seguro de saúde animal bull, o cliente ID e o tipo de animal, certíssimo. Tipo de animal com o nome e o tipo de animal. Aqui o cliente com o telefone, o endereço, o ID e o nome. Portanto, depois os endereços, tens endereço, rua e a localidade. Depois aqui as localidades, os concelhos e os distritos, certíssimo. Temos depois a relação entre os animais e os atendimentos, em que temos num atendimento, não sei o que é, operação ID, com o nome e a descrição.
É assim, se isto é o objetivo ser algo padronizado, em que já se sabe o que é que foi feito e catalogar, ok, mas é um pouco mais complexo do que ter apenas a descrição. Mas também pode ser um requisito. Veterinário ID não devemos ter desta forma porque existe uma relação de N para N entre os veterinários e os atendimentos. O Animal ID está certíssimo. Veterinário, nome, o endereço. Portanto, falta só aqui uma tabela intermédia para relacionar os atendimentos e os veterinários e retirarmos este veterinário ID daqui. De resto, está certíssimo. E fica. Não fica a faltar mais nada. Não fica a faltar mais nada. Já vimos aqui todos. Ok, boa. Então, como de costume, eu vou fazer então a correção do exercício. Antes de passar para a parte da correção, vi que vocês pronto, fizeram o exercício corretamente, perceberam aqui o objetivo, ou seja, já aplicaram os conhecimentos que tínhamos falado anteriormente aqui num esquema com uma dimensão um pouco maior, portanto, foi também um exercício bem sucedido. Deixem-me só abrir aqui o Droio para fazermos então este diagrama também. Portanto, aqui, deixem-me passar para este lado também e apagar primeiro estas tabelas e vamos passar aqui para este lado. Ok. Então, vou copiar o enunciado para termos aqui uma referência. Eu acho que já sei qual é que é o problema de eu copiar. Pois, exato. Deixem-me agarrar aqui no enunciado, mas escrito aqui de outra forma para estar formatado. Ora, bases de dados e só aqui um instante. Porque não estou a encontrar aqui o meu enunciado. Portanto, para não ficarem aqui presos com isto, vamos utilizar este. Por acaso eu não sei se dá no Droid para colocarmos uma imagem. Por acaso dá. Olha que bom. E assim fica também feito aqui desta forma. Portanto, o objetivo é desenvolver uma base de dados para um hospital veterinário, manter-se um registro de clientes do hospital, o seu nome, endereço completo e o telefone. Para os animais, guardar o nome, tipo de animal, saber a sua idade e o seu peso e se tem ou não um seguro de saúde animal. Cada cliente pode possuir um ou vários animais em tratamento. Pretende-se manter um registro dos atendimentos com designação do que foi feito, a data e quem tratou. Casos mais simples, resolvidos por um veterinário, entretanto, podem ocorrer casos em que um animal é atendido por mais do que um veterinário. Quanto aos veterinários, pretende-se saber o seu nome e endereço completos. Ok, por acaso este aqui não tinha o contacto. Vamos então pegar nisto e fazer. Vamos começar pela tabela dos clientes, que é capaz de ser a mais simples, ainda sem ligações. Portanto, temos uma tabela para os clientes. Vamos ter uma chave primária chamada cliente ID, que é um inteiro. Depois precisamos do nome do cliente. Isto, como é texto, será um n-varchar de 120 caracteres. Depois precisamos do endereço completo. Endereço.
E o endereço será então varchar de 150 caracteres e já vamos colocar a parte do completo. Portanto, a seguir será então o telefone. Portanto, telefone. Será então varchar 15 caracteres. Vamos tornar este endereço completo e que vamos até depois utilizar esta estrutura para os veterinários. Já sabemos que para termos os endereços completos precisamos então de uma tabela de distritos com o distrito ID, será um inteiro, distrito será então o nome do distrito, varchar de 50, pegamos isto e vamos criar agora a dos conselhos. Conselho ID, será então um inteiro chave primária, será então o conselho, varchar de 100 e teremos aqui uma ligação com os distritos, um distrito N conselhos, portanto distrito ID do lado do N, que cumulativamente é uma chave estrangeira e está feito. Depois precisamos das localidades e estas localidades terão uma chave primária chamada localidade ID, inteiro chave primária, será então aqui guardamos o nome da localidade, varchar de 150, há aquelas localidades que é a união das freguesias daqui, dali, etc. E que aquilo fica um nome gigantesco. Há uma ligação entre as localidades e os concelhos, um concelho N localidades, portanto, concelho ID do lado do N, inteiro, foreign key, apaga-se isto. E vamos ligar estas três tabelas. Vou colocar isto, se calhar até vou colocar isto mais um pouco para a esquerda, para depois os veterinários ficarem aqui em baixo. Ora, uma row nova para a localidade. Já sabemos que os endereços completos, nós precisamos então do endereço e depois do identificador da localidade, aquilo que pertence, para termos a ligação entre os concelhos e os distritos. Portanto, uma localidade N clientes, chave estrangeira do lado do N, e vamos dizer que é a localidade ID, será então um inteiro. Vamos começar a ligar coisas, assim, este vai ter que passar mais para aqui. Aqui. E agora o distrito. Lembrem-se de ligar sempre isto da chave primária à chave estrangeira. Ok, temos então os clientes despachados, porque já temos o seu nome, o endereço completo e o telefone. Agora, para os animais, pretende-se guardar o seu nome, o tipo de animal, saber a sua idade, peso e se tem ou não um seguro de saúde animal. Portanto, vamos olhar aqui para os animais. Os animais vão ter então um animal ID como chave primária. Eu vou só roubar isto um bocadinho para aqui, dá para conseguirmos ler. Vamos guardar então o seu nome, e este nome será então um par chave de, pode ser 50 caracteres. Normalmente os animais não têm assim um nome muito grande. Depois disto temos o tipo de animal, e isto já sabemos que será gato, 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 cão, 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 gato.
Ou seja, será um texto que se repete múltiplas vezes na tabela dos animais, portanto, vamos normalizar criando uma tabela auxiliar para efeito. Portanto, vamos criar aqui essa mesma tabela que será o tipo animal. E é aqui que nós vamos guardar se é gato, cão, coelho ou o que tiver que ser. Tipo animal. E será um inteiro. Chave primária. E aqui será o tipo animal. A descrição. Chave. Vamos pôr também 50 caracteres. Isto apaga. Isto apaga. Vamos fazer uma ligação entre estas duas entidades com assim. Fazer se calhar aqui assim. Do lado do N, tipo animal ID. Então um inteiro. Por acaso não sei se não é boa ideia nós colocarmos isto mais aqui em baixo. Assim. Por causa depois dos atendimentos e essas coisas todas. Se bem que eu já organizo isto. Saber então a sua idade. Vamos ter a data de nascimento. Então um date time. Para termos a idade do animal. Okay. Depois temos que saber o seu peso. Adicionamos aqui mais uma coluna. Será então o peso. Vamos colocar um float. Depois, o peso. Isso tem ou não seguro de saúde? Portanto, seguro de saúde animal. Tá, um bool, ou se quiserem utilizar a notação do SQL. Depois, o que é que nós precisamos mais sobre os animais? Eu creio que já está tudo. Portanto, o nome, o tipo, a idade, o peso e se tem ou não seguro de saúde animal. Cada cliente pode possuir um ou vários animais em tratamento. Portanto, precisamos de indicar quem é que é o dono deste animal. Portanto, aqui assim. Já agora esta também tem uma forma aqui. E registramos a relação entre o animal e o cliente. Um cliente tem N animais, um animal só tem um cliente. Portanto, ligamos também estas duas coisas. Portanto, o cliente e o animal. Depois, o que é que temos? Pretende-se manter um registro dos atendimentos. Okay? Portanto, os atendimentos. Vamos então, se calhar, colocar aqui deste lado direito para relacionarmos então os atendimentos com os animais. Ora, nos atendimentos, o que é que nós precisamos? Criar uma tabela para atendimentos e atendimento ID. É a nossa chave primária. Para os atendimentos precisamos então o registro do que é que foi feito, a designação. Portanto, podemos dizer que foi a mesma designação. Ou resumo, se calhar. Resumo é capaz de ser uma boa forma. Resumo n varchar e vamos pôr aqui alguns caracteres, vamos pôr pelo menos 500 para dar espaço de ser, pronto, de escreverem alguma coisa assim mais tensa. Depois, a data e quem tratou da emergência. Data do atendimento. E a data do atendimento será um date time. E precisamos de quem tratou a emergência. Porém, nós sabemos então que os casos mais simples são resolvidos por um veterinário. No entanto, podem ocorrer casos em que um animal é atendido por mais do que um veterinário.
Portanto, um atendimento pode ter N veterinários e um veterinário irá ter N atendimentos diferentes ao longo do tempo. Portanto, há uma relação de N para N entre as duas questões. Havendo uma relação de N para N, não há chave estrangeira para o veterinário aqui nos atendimentos. Vamos então apagar este campo e precisamos de saber quem é o animal que é tratado, não é? Animal ID. E ligamos as duas entidades, o animal com o atendimento. Vamos então passar para os veterinários e resolver a relação de N para N que depois temos aqui à vista. Portanto, os veterinários, o que é que nós precisamos de saber? O seu nome e endereço completos. Portanto, a tabela vai se chamar veterinários. Terão então um veterinário ID, será um inteiro de chave primária, teremos o seu nome, será então um nvarchar, já agora como é que eu pus do lado dos clientes? 120, pronto, então aqui será a mesma coisa, e o seu endereço, um nvarchar de 150, que acho que foi o mesmo que eu pus aqui nos clientes, exatamente, e um localidade ID. Localidade ID está aqui. Portanto, e este localidade ID será uma foreign key para esta tabela de localidades que eu há pouco queria colocar aqui assim mais... Queria colocar os veterinários ali e foi um pouco mais difícil. Mas pronto. Já vejo qual é que é a melhor forma de arrumarmos isto. Depois, como nós temos então uma relação de um atendimento tem N veterinários e um veterinário pode estar em N atendimentos, precisamos de uma tabela de relação entre as duas coisas. Vamos chamar atendimentos veterinários. O que é que nós vamos relacionar? Será o veterinário ID com o atendimento ID. E será então um inteiro. E será então uma chave composta pela combinação entre estes dois IDs. Vamos ligar aqui os atendimentos com este atendimento ID e vamos ligar o veterinário ID com este veterinário ID. Isto ficou. Pronto. Então, bem, tecnicamente a nossa base de dados já está feita, não é? Falta-nos só colocar aqui as localidades a serem ligadas com tudo. Portanto, recapitulando, e como é que eu posso fazer isso? Eu posso quebrar aqui esta ligação para já. E vou fazer o seguinte, que é puxar isto um pouco para cima. Os clientes vêm aqui para baixo, os veterinários vêm aqui para baixo também. E depois vou colocar estas três tabelas aqui com os conselhos a virem para aqui. Vou apagar estas setas e os distritos também a virem para aqui para baixo. Já refazemos as setas. Vamos sempre juntar isto aqui tudo do lado direito, de forma a termos então o concelho ligado com este concelho ID e termos o distrito ligado com este distrito ID. Termos agora isto aqui mais ou menos a meio e a seguir
fazermos a ligação desta chave primária com esta chave estrangeira e esta chave primária com esta chave estrangeira. Vamos só, se calhar, colocar isto aqui um pouco mais conciso para ser mais fácil. E não temos aqui setas muito grandes. Ok. Isto às vezes é assim um pouco difícil de acertar. Mas... assim e assim. Também para quando eu fizer aqui o print screen para vocês, isto ficar um pouco mais fácil de apanhar tudo. Ok, exatamente. Portanto, eu tirei foi a imagem. Ah, não, está aqui. Portanto, o que é que nós vamos então ter? Vamos ter os animais com o tipo de animal e com o cliente com as localidades com os concelhos e os concelhos com os distritos. Vamos ter então os veterinários ligados a atendimentos veterinários e os atendimentos veterinários com esta tabela de atendimentos. Aqui liga ao animal. O animal, pronto, já vimos. E está tudo. Agora sim. Pronto. E esta é aqui uma proposta de solução para este exercício. Não sei se vocês colocaram aqui alguma coisa no chat. Não. Digam-me, dúvidas, questões relativamente aqui a esta proposta? Não? Então, eu vou dar-vos aqui o print screen, como de costume, e colar aqui. Pronto. E temos então este exercício resolvido. Ora, portanto, vamos agora sim olhar para os fundamentos de SQL. Vamos perceber o que é então isto do SQL, para que é que serve e também percebermos quais são então os potenciais que podemos utilizar aqui com o SQL. Então, o SQL. O que é isto do SQL? Essencialmente, SQL é uma sigla que é para Structured Query Language e, essencialmente, o SQL é uma das linguagens que nos permite fazer gestão de uma base de dados. Okay? Portanto, existem outras linguagens parecidas com o SQL, mas que funcionam de uma forma ligeiramente diferente. Portanto, se nós tivermos... Agora estamos aqui a trabalhar em SQL Server, mas se estivéssemos em MySQL, existe, por exemplo, aqui algumas alterações. Existem também outras linguagens para fazer gestão de base de dados, como o CQL, que é o Cassandra Query Language, que é para uma base de dados não relacional. Enfim, são várias linguagens que existem, mas todas elas com a finalidade de fazer gestão de uma base de dados, quer a nível da estrutura de base de dados, através do Transact SQL, que permite fazer a criação e a alteração de tabelas, como de registros propriamente ditos com o SQL. Nós vamos dar ênfase sim ao SQL normal, não vamos olhar aqui para o Transact SQL, para criação e gestão de tabelas, até porque isso podemos fazer aqui através do User Interface, que é um pouco mais simpático do que utilizarmos o Transact SQL. Okay? Até porque isso acaba por ser um pouco mais avançado. Portanto, o que é isto também do Microsoft SQL Server Management Studio? É nada mais, nada menos do que uma plataforma que nos permite fazer gestão de bases de dados. Okay? Da mesma forma que nós utilizamos o Visual Studio para, lá está, criarmos o nosso projeto, fazermos a gestão do nosso código, produzirmos código, aqui o Management Studio
acaba por ter a finalidade de permitir que vocês façam então a gestão de um servidor de base de dados através desta ferramenta. Existem outras, vocês já viram também com o Fernando o dbeaver, e esta é outra ferramenta que também pode ser utilizada. Agora, pegando propriamente no SQL Server, vamos abrir esta aplicação e assim que abrimos esta aplicação, nós temos este pop-up a dizer-nos Connect to Server. Onde nós vamos escolher aqui o Server Type, vamos escolher aqui um Database Engine, tal como está. O Server Name, nós vamos utilizar aqui o servidor de base de dados local, okay, em que nós vamos escrever localDB, / e depois MSQL localDB. Eu posso copiar isto para o chat para vocês terem isto também e colocarem lá no caso de não aparecer. Em termos de autenticação, vamos deixar o Windows Authentication, não vamos utilizar aqui outros tipos de autenticação. Só uma questão, nós temos aqui duas mãos no ar, uma da Miguel e uma da Andreia. Isto é em relação ainda ao exercício anterior que deixaram aí as mãos? Sim. Ok, já tiraram? Boa. Sim. Ok. Então, vamos a seguir fazer connect. Depois de preenchermos isto. Vamos fazer connect. E do lado esquerdo, aqui no Object Explorer, nós passamos a ter aqui alguns elementos. Isto significa que nós estamos ligados a um servidor de base de dados, que por acaso está a correr na nossa máquina, mas que podia estar a correr ou num servidor diferente, não é? Outro servidor, ou em Azure, ou se fosse assim uma coisa em cloud, mas nós estamos a utilizar a nossa máquina como um servidor de base de dados. E lá está, o Management Studio permite vocês ligarem-se a bases de dados que estejam não só na vossa máquina, como em outras máquinas. Depois, vamos ter aqui uma primeira pasta que diz Databases. Vamos então abrir e nós vamos ter aqui as bases de dados que estão criadas na nossa máquina. Okay? Cada símbolo destes é uma base de dados. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiramente criar aqui uma base de dados e vamos fazer aqui a criação de uma tabela e vamos fazer aqui uma coisa simples, de modo a depois introduzirmos realmente o SQL propriamente dito. Ora, a Andrea coloca aqui uma questão a dizer que cannot connect to local DB, network related or instance specific error. Ora, establishing connection to the SQL server was not found and was not accessible. Não conseguiu localizar o ficheiro especificado. Faz-me um favor, carrega no OK e envia-me outra vez este pop-up, por favor. Só para percebermos o que é que introduziste naquela caixinha de texto. Ora, encryption mandatory. Eu acho que o problema pode estar a passar por aí. Deixa eu ver o que é que eu tenho. Perdão, não é isto, não é estas options. Ok, você já tem uma nova versão do Management Studio. E pode ser esse o problema. Onde diz o Encryption Mandatory, experimenta colocar None e deixa mesmo o Trust Server Certificate. Já agora, mais alguém está com esse problema? Não me aparece essa opção. Eu vou partilhar no chat o que é que me aparece. Partilha o teu ecrã, pode ser mais fácil. Então eu vou partilhar. Deixa-me colocar aqui. Já dá para ver. Sim,
mete optional então. E copiaste o server name que tínhamos. Ok. Então faz lá agora connect. Pois é. Acho que isso não vai dar. Já agora, mais alguém está com este problema? Ou toda a gente conseguiu fazer connect à base de dados? Eu consegui. Ok. Eu também. Eu consegui. Eu acho que. Deixa-me ver. Network Interfaces Ever 52. Unable to locate a local database runtime installation. Tu não tens o SQL Server Express installed. E esse pode ser o problema. Portanto, Professor, eu acho que no caso da Andréia era só desmarcar aquela parte da frente, no caso do certificado. Eu desmarquei e o meu deu certo. não deveria ser isso, porque quando nós temos o não colocarmos o Trust Server Certificate, estamos a tornar a ligação, embora mais segura, com mais passos de configuração. Mas podes retirar e tentar fazer connect, a ver se é possível. Faz lá connect agora. Eu acho que isso está relacionado com o facto de não teres o MySQL Express, MySQL, o SQL Express instalado. Vamos tentar ver o que é que se pode fazer em relação a isso. Não há de ser muito complicado. Acho que não vai dar. É provável também. Pois, SQL Server Express is properly installed. Vamos então fazer o seguinte. Tenta acompanhar agora aqui pelo vídeo, por favor, e depois eu vou tentar enviar-te um link para tu tentares instalar aqui uma outra dependência nisto. Está bem? Bem, ok, obrigada. Nada, nada. Então, voltamos aqui à ligação. Deixa-me fazer connect à base de dados. E então, o que nós vamos fazer é, como estava a dizer, criar uma base de dados primeiro, vamos criar a seguir duas tabelas, uma coisa muito simples, e depois vamos olhar propriamente para os registros. Portanto, vamos criar aqui uma nova database, portanto, carregam aqui em cima de databases com o botão do lado direito e selecionam New Database. E vocês aqui nesta primeira caixa de texto vão colocar o nome da base de dados. Vamos pôr veterinário. Só mesmo para utilizarmos aquele modelo de entidade e relação do último exercício. Ok? Vamos fazer uma coisa muito simples. Carregam aqui então no OK e veem que já temos aqui uma nova base de dados aqui. Portanto, o que é que nós vamos ter quando abrimos esta base de dados? Temos o Database Diagrams, que é uma forma de nós obtermos o esquema de entidade e relação automaticamente. Temos as nossas tables, que para já ainda só temos estas System Tables e File Tables, etc. E não temos assim nada de mais. Depois vão aparecer aqui as outras tabelas. Temos as views, e as views servem para nós criarmos ali uma tabela apenas de visualização para compilarmos várias informações. E depois temos também aqui dentro do Programmability as Stored Procedures, que são já funções que vocês depois podem criar e executar, mas já não vamos olhar aqui muito para isto, nem para as funções. Entretanto, temos aqui no chat o António com a mão no ar.
Deixa-me ver. Ora, o server name, tu deves colocar aquele server name que eu indiquei aí, o localdb, traço não, barra mssql localdb. Sim, se só que não me aparece lá nas opções. Não me aparece. Mas isto deveria deixar-te escrever. Ok. Tenho que escrever nesse caso. Ou copiar e colar, sim. Ok, achei que tivesse lá nas opções. Então, deixa-me só ver. O Ruben colocou aqui no chat. Coloquei. Está aqui Cá às está, tá. 19h05. Tá bem, já vi. Ok, então pronto. Depois se isso der algum problema, depois dizes. Entretanto, a Laura coloca aqui então, no meu caso seria para fazer a partir do dbeaver. Sim, tu tens um Mac, portanto podes fazer a ligação aí através do dbeaver também. Depois, Aí seria o mesmo procedimento, certo? No mesmo. sim, o ecrã vai ser ligeiramente diferente. Eu por acaso não sei se tenho o dbeaver instalado aqui neste computador, por acaso tenho. É uma versão aqui já mais antiga. Por acaso, eu uso o dbeaver no trabalho, digamos assim, mas aqui por acaso neste computador não tenho. Mas sim, vai ser um layout ligeiramente diferente, mas será para a mesma coisa. Ok, portanto tens Ok, aqui obrigada. no dbeaver, não vou fazer o upgrade para já. Mas sim, irias ter que ligar-te aqui a uma nova base de dados, portanto fazer aqui uma nova connection, escolher eu acho que o SQL Server e depois preenches aqui as mesmas coisas. Entretanto, voltamos então aqui ao nosso veterinário. Veterinário temos então aqui tabelas que para já ainda não estão populadas. Vamos criar duas tabelas. Olhando aqui para o nosso esquema de entidade e relação, eu vou fazer duas tabelas. Duas, se calhar faço três. Que é a tabela dos clientes, a tabela dos animais e a do tipo de animal. Ok? Portanto, vamos ter aqui estas três tabelas. Esta localidade e estas coisas todas ao lado eu não vou criar, não vale a pena estarmos para já a adicionar essa complexidade, depois havemos de fazer. Como é que eu então crio uma tabela aqui? Vou aqui ao Tables, faço New e escrevo aqui New Table. A partir deste momento, eu vou ter aqui um interface para criar as minhas colunas. E as colunas vão ser justamente aquelas que nós vimos aqui: o animal, ID, o nome, o tipo de animal, data de nascimento, peso, seguro e depois o cliente. Se calhar, vamos começar aqui pelos clientes, que será uma que não tem para já ainda foreign keys. O que é que eu vou fazer? Vou chamar então aqui de cliente ID. O data type vai ser então um int. Temos aqui o integer, aqui o int. E o que é que nós vamos precisar para tornar esta tabela ou esta coluna da tabela como chave primária? Temos que clicar aqui em cima desta seta e clicamos com o botão do lado direito e indicamos que isto será uma primary key. Portanto, client ID está designado como primary key. Mas ainda nos falta uma outra coisa, que é, cada vez que nós adicionamos um cliente, vamos ter um ID novo. Portanto, vamos ter o 1, o 2, o 3. Isto é uma função de auto-incremento. Nós não precisamos de indicar esse ID, a própria base de dados é que se vai encarregar de atribuir um novo ID. Como é que nós configuramos isso? Vamos aqui em baixo e onde diz Identity Specification, carregamos aqui duas vezes. E aqui no isIdentity carregamos duas vezes também. E reparem que o isIdentity passa a yes, o incremento é de 1 e o identity seed de 1. Portanto, temos já o auto-incremento garantido. Temos sempre que fazer isso
quando estamos a criar aqui uma nova chave primária. Ora, o António diz que exatamente tem o mesmo problema aqui que a Andreia. Ainda não se resolveu esse problema. Portanto, o que eu vou fazer e recomendo para já ver esta parte do vídeo. Eu depois vou à procura como é que vocês podem instalar isso e envio para a Andreia e para ti, António. Ok? Tá bem, tá bem. Então, voltamos aqui à tabela dos clientes. Temos então o cliente ID, está como chave primária, auto-incrementável, um inteiro e não é nullable. Depois, vamos voltar aqui às nossas colunas. Nome, endereço e o telefone. Portanto, vou pôr aqui o nome. O nome será um nvarchar. E eu pus um nvarchar de quantos caracteres? 120. Ora, um nvarchar de 120 caracteres. Vamos ter agora aqui o endereço. Também será um nvarchar de 150. E vamos ter depois o telefone. O telefone será um nvarchar de 15. Perdão. Nvarchar de 15 caracteres. E desta forma está então aqui populado todas as colunas que nós precisamos. Para gravarmos esta tabela, vamos aqui ao Save, aqui em cima, ou fazemos Ctrl S e dizemos qual é que é o nome que queremos para esta tabela. Vamos dizer que é Clientes. Se agora vocês forem aqui ao Tables e clicarem aqui em cima neste botão de Refresh ou fizerem F5, vocês vão ver que já temos a tabela dos clientes criada. Ok? Então agora vamos criar a tabela dos animais. Portanto, os nossos clientes temos tabela criada. Vamos criar a tabela dos animais. Antes dos animais vamos criar o tipo de animal. Para depois eu mostrar-vos como é que fazemos as foreign keys. Vamos criar então o tipo de animal. Como é que nós fazemos? Vamos aqui ao Tables, clico do lado direito, New, Table. Vamos fazer aqui o tipo animal ID. Vamos dizer que é Primary Key. É um inteiro. Vamos dizer que é então auto-incrementável. Portanto, Identity Specification duas vezes e o isIdentity clicamos duas vezes. E isto indica-nos que é auto-incrementável. Começa no 1 e tem incrementos de 1. O tipo de animal e vamos pôr aqui tipo animal. Ou seja, a designação propriamente dita. Nvarchar de 50. Acho eu? Sim, 50. Boa. Vamos gravar. Como é que gravamos esta tabela? Como tipo animal. Fazemos OK. A seguir vamos aqui aos tables, refresh e temos os clientes e o tipo animal. Boa. Vamos passar para os animais propriamente ditos. Portanto, eu vou ter que depois registar o tipo animal ID e o cliente ID. Eu acho sempre boa ideia vocês começarem a criar aquelas tabelas que ainda não têm as foreign keys. Ou seja, se vocês têm esta tabela que tem foreign keys e ainda não criaram estas tabelas propriamente ditas do cliente ID e do tipo animal, criem esta só no fim. Primeiro criem aquelas que têm a menor foreign key, o menor número de foreign keys possíveis. Depois, vamos então criar uma nova table. Em que eu agora vou dizer animal ID, será um inteiro. Vamos dizer que é set primary key. Vamos ao Identity Specification, clicamos duas vezes. isIdentity, clicamos duas vezes. Está como auto-incrementável. Depois, vamos ao nome. E o nome será então um nvarchar de 50. Vamos a seguir ao tipo animal. Tipo animal ID. E aqui o tipo animal ID é um inteiro. Vai ser então a foreign key. Portanto, inteiro. A seguir, data de nascimento.
data de nascimento será um date time. A seguir a isto, o peso. E o peso será um float. Seguro de saúde. Seguro de saúde. E será um bit, ou seja, um booleano. E depois o cliente ID. Cliente ID será um inteiro. Para já só estamos a criar estas colunas aqui. Mas nós podemos agora clicar com o botão do lado direito e ir aqui ao Relationships. E devemos fazer isto na tipo Animal ID e depois no Client ID. Para quê? Para nós professor. criarmos as foreign keys. Diz, Miguel. Desculpa, é que eu tenho que ir. Desculpa. Tens que ir, ou seja, tens que abandonar, é isso? Sim. Ok, É sem que problema. estas semanas tem que ser assim, tem que ser 5 minutos antes das 7h30. Ok, Nestas semanas. sem problema. Então, pronto. Obrigado. Tchau, Desculpa tchau. lá. Tchau. Fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau. Então, vamos aqui em cima do tipo animal ID, vamos clicar aqui com o botão do lado direito, a dizer Relationships, e vamos adicionar uma nova Relationship. Isto serve para nós criarmos as foreign keys. Agora, vocês podem encontrar montes de bases de dados onde existem as relações, mas as relações não estão criadas como foreign key. Tudo vai funcionar na mesma? Vai. Mas a vossa vida vai ser bastante mais difícil por não ter foreign keys criadas, porque, vocês lembram-se, se eu apagar um ID ou puser lá um ID que não tem uma correspondência com outra tabela, a base de dados não vai saber que aquilo está relacionado. Portanto, não vai dar nenhum erro. Portanto, a coerência dos vossos dados não vai ser assegurada. Infelizmente, temos muitas bases de dados, mesmo pronto, em uso profissional, com este erro, porque às vezes as pessoas não criam as foreign keys e depois, quando há problemas, é muito complicado de resolver. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui no Tables and Columns Specification, vamos clicar aqui em cima destes 3 pontinhos e vamos, para já, dizer o que é que corresponde ao quê. Para já vamos dizer foreign key underscore animais e animais, isto era com o tipo animal. Devemos sempre fazer fk underscore o nome da primeira tabela e o nome da segunda tabela. Primary key table, neste caso, é o tipo animal. E a foreign key table vai ser esta dos animais que ainda não está criada. O que é que nós vamos a seguir fazer? Vamos dizer que o tipo animal ID vai ser igual ao tipo animal ID desta tabela que eu estou a criar agora. Só ainda está table 1 porque eu ainda não gravei esta tabela aqui para dizer que é a dos animais, mas nós já sabemos que é a dos animais. Portanto, eu aqui na Primary Key Table, eu seleciono sempre aquela que tem a chave primária, que é esta. Temos aqui a Primary Key. E em segundo lugar, vou selecionar a que tem a Foreign Key. Portanto, é deste lado aqui o tipo Animal ID, corresponde ao tipo Animal ID da segunda tabela. E fazemos então um OK. Depois disto, fazemos então um close. Ou podemos adicionar uma segunda relação, que será, por exemplo, para o cliente. Vamos fazer então aqui isso. Adicionamos uma nova. Vamos aqui, clicamos em cima da relação que estamos a trabalhar. Vamos ao Tables and Columns Specification. Clicamos aqui nos 3 pontinhos. E agora vamos dizer que será uma foreign key entre a tabela dos animais, ora, animais com os clientes. Primary Key Table, voltamos, nós queremos relacionar os animais com os clientes, a Primary Key está nos clientes, portanto, será aqui nos clientes.
E vamos dizer que o cliente ID é igual ao cliente ID que existe na nossa tabela. Na prática, é isso que está a acontecer. Lembra-se, quando nós víamos isto no Excel, nós dizíamos que o cliente 1 era o Ruben. Quando íamos às vendas e víamos lá o 1, sabíamos que aquele 1 corresponde ao cliente Ruben. Portanto, é através do cliente ID ser o mesmo nas duas tabelas. Quando íamos às vendas e víamos o 1, eu sei que o 1 é o cliente X. Portanto, a correspondência que nós fazemos é dizer que o cliente ID da tabela de clientes é igual ao cliente ID da tabela de animais. Fazemos OK e fazemos um close. A seguir, gravamos. A tabela vai se chamar animais. E gravamos. Vai-nos dizer então que as following tables will be saved to your database. Portanto, fizemos alteração nestas 3 tabelas e fazemos então o yes. Vamos aqui às tables novamente e refresh. E já temos os animais, os clientes e o tipo animal. Vamos ver aqui no Database Diagrams o que é que isto faz. Aparece-nos ali aquela mensagem. Vamos clicar aqui no yes. E isto tem que me gerar um diagrama. Mas eu acho que não está. Ah, já está. Tenho que fazer aqui o refresh. Ou não. Não temos. Ok. Então vamos fazer com o clique do lado direito New Database Diagram. E temos um erro dizer que out of bounds of the array. Que não é nada bom. Mas vamos ver se ele criou. Não, não criou. Pronto, isto é daquelas funcionalidades que não funciona assim tão bem, mas dá jeito quando funciona. Era para vocês verem que isto criava uma coisa muito parecida com aquilo que temos aqui. Mas não é mandatório, tudo funciona na mesma sem esse diagrama, ok? Portanto, não tem mal nenhum. Até aqui, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Conseguiram fazer? Sim? Ok. Então, vamos passar aqui para a próxima fase. A próxima fase é, nós temos uma base de dados criada, que é o veterinário, tem 3 tabelas, animais, clientes e tipo animal. Agora, eu quando quero perguntar alguma coisa à base de dados, eu tenho que fazer uma pergunta. E uma pergunta a uma base de dados é aquilo que se chama uma query. Portanto, nós temos aqui um botãozinho que diz New Query, significa que irá abrir aqui uma janelinha para vocês escreverem a query que vocês querem fazer. Quando vocês clicam aqui e é apresentado isto, será aqui onde eu vou escrever o meu SQL. Okay? O que é importante? Aqui onde diz veterinário, aqui em cima, escolher sempre a base de dados que vocês querem utilizar. Reparem, eu tenho aqui este teste database, o Chico Chica, que vocês vão conhecer mais tarde, que é uma base de dados para uns exercícios, e a base de dados do veterinário. Portanto, eu tenho sempre que escolher qual é que é a base de dados que eu quero trabalhar. Vamos escolher aqui o veterinário. E a partir deste momento eu posso começar a fazer perguntas à base de dados ou instruções à base de dados. Vocês já hão de ter ouvido falar nas 4 perguntas que vocês podem fazer a uma base de dados. E estas 4 perguntas simbolizam aquilo que é o CRUD. Estes 2 tracinhos são os comentários. Da mesma forma que vocês poderiam fazer aqui com estes 2 símbolos no C#, aqui fazemos com estes 2 ífanes. O que é que significa o CRUD? O C é então create, o R é então read, de ler,
U é de update e o D é de delete. Portanto, serão as 4 operações que nós vamos realizar numa base de dados. Vamos criar registros, vamos ler registros, vamos fazer update a registros e vamos eliminar registros. Okay? Nós inicialmente vamos olhar apenas primeiro para o read e depois vamos perceber como é que podemos criar registros e fazemos depois os updates e também os deletes. Muita atenção com os deletes. A base de dados não é algo que vocês podem apagar alguma coisa e depois fazer um Ctrl+D para recuperar. Ou seja, quando executam um comando de delete, não há volta a dar, não há possibilidade de voltar atrás. Okay? Para quem conhece o conceito de transactions e rollbacks e commits e tudo mais, sim, é uma forma segura que nós temos de fazer aqui algumas experiências na base de dados e depois reverter ou fazer commit ou o que seja. Pronto. Existe, mas é numa perspectiva de SQL mais avançada, até porque isso depois tem isolation levels, pode empancar uma base de dados inteira se vocês deixarem lá uma transação pendente. Enfim, é algo mais avançado, portanto, vamos assumir para já que os deletes são... Aliás, os deletes e os updates e os creates não há volta a dar. Vocês quando dão uma instrução a uma base de dados, ela faz e dali para a frente têm que, como se diz, viver com as consequências dessa ação. Vamos então perceber como é que nós podemos fazer um read. Será a operação mais simples, é só uma leitura, não mexe com dados que já lá existam ou não. Portanto, vamos ver então o que é que podemos fazer. Para já vamos clicar aqui em cima, por exemplo, dos animais e vamos fazer aqui o edit. Não vamos fazer nos animais, vamos fazer aqui no tipo animal e vamos fazer aqui no edit top 200 rows. E isto serve para quê? Serve para nós criarmos aqui alguns registros através do User Interface sem ser com o SQL. Depois vamos ver como é que podemos criar isto em SQL mesmo. Porque imaginem, se eu tiver que criar 2000 registros diferentes, se calhar eu não vou estar aqui a preencher 2000 vezes. Não, eu tenho que fazer uma query que faça 2000 inserts e pronto, e acabou. Portanto, vamos aqui no tipo de animal, vamos dizer, por isso, vocês reparem que assim que eu dou um tab ou clico fora, a base de dados encarregou-se de criar este 1. E agora a seguir aqui ao cão, eu vou pôr o gato. E no 3 temos o coelho. Pronto, isso seriam os 3 tipos que tínhamos. Lá está, como eu disse, todas estas operações não são reversíveis. Portanto, não precisam de gravar nada quando fazem estes inserts. Okay? Portanto, vamos agora fazer close disto e já temos então o tipo de animal. Vamos então aqui aos clientes. Fazemos outra vez clique do lado direito e edit top 200 rows. O nome, vamos pôr aqui o Ruben Lopes. O endereço vai ser na rua A, telefone 91 123 201. Reparem que quando eu clico fora do cliente, ele assigna-me aqui o 1. O segundo vai ser, então, a Carla Correia. Ora, na rua B. E o telefone da Carla é o 91 123 202. Depois, vamos ter aqui o Nuno Fonseca. Mora na rua C. 91 123 0003. E vamos ter aqui a Rita Veríssimo, que mora na rua D. E o número da Rita é o 912300. Ok. Portanto, temos aqui então 4 clientes já criados na nossa base de dados. Isto, porque é que eu estou a fazer isto? É para quando começarmos a ler a informação da base de dados, já termos algumas informações
sobre essas tabelas, não é? E agora vamos criar animais. Vamos fazer então edit top 200 rows, animal ID não vamos preencher. Vamos dizer que este é o Bobby, tipo de animal é o 1. Reparem que depois, se eu quiser criar aqui o tipo 5, isto depois dá problemas, mas só existe até ao 3. Nós criamos aqueles 3, mas já vemos isso. A data de nascimento do Bobby vai ser 2023 -01-09. Devemos sempre colocar as datas entre ano, mês e dia, espaçadas aqui por ífanes. O peso do Bobby vão ser 9 kg, tem seguro de saúde e o cliente é o 1. Agora vamos criar aqui o Bobby e este vai ser o Tareco. E o Tareco é um gato, eu sei que o ID do gato é o 2. A data de nascimento do Tareco é 2022, no mês 5, no dia 19. O peso do Tareco é em gramas 4.000 gramas. O Tareco tem seguro de saúde e o cliente é o 2. E depois temos aqui um coelho, não é? E o coelho vai ser... Deixa-me lá... Nem sei qual é o nome do coelho. O coelho vai ser a LOL. E é um coelho. Depois o coelho nasceu aqui em 2021. Pode ser no mês 7, no dia 23. O peso é 2.500 gramas, não tem seguro de saúde e o cliente é o 3. Agora vamos só criar aqui mais um cão, só para vocês perceberem o que é que acontece se eu puser aqui números que não fazem sentido. Portanto, este cão vai ser o Mike. O tipo de animal agora é o 5, que eu estou aqui a inventar e não faz sentido ser um 5, mas é para vocês verem o que acontece. 2021, 09, 07, o peso do Mike será então 12 quilos. Não tem seguro de saúde e o cliente é o 5 também. Vocês veem que agora, quando eu faço um clique fora ou uma tab, vai-me dizer que o insert statement conflicted with the foreign key constraint FK animais, tipo animal. The conflict occurred in database veterinário, tal. Porquê? Isto na table tipo animal. Porque não existe um tipo de animal 5. Ok? E como não diz, como não existe um tipo de animal 5, este constraint falha. Esta foreign key está aqui a garantir que os dados são coerentes. Não há um tipo de animal 5, portanto eu não vou criar um animal com o tipo de animal 5. E é isto que é importante quando nós temos as foreign keys bem criadas numa base de dados para não... se não tivermos a foreign key, agora ponho aqui o 5 e pronto. E a base de dados nem pestanejava. Mas não é isso que nós queremos. Portanto, o tipo de animal vai ser o 1. Se eu voltar a sair, vai dar outra vez um erro a dizer que o constraint da foreign key entre os animais e os clientes falhou. Não é? Há aqui um problema. O que acontece é que o cliente ID não existe. Portanto, eu vou dizer que o cliente ID é o 2. E desta forma temos os nossos animais todos criados aqui corretamente. Vamos fechar estas tabelas todas e vamos voltar aqui à nossa query. Como é que eu agora posso ler todos os animais que eu tenho na minha base de dados? Ou ler alguma coisa sobre os animais? Para lermos algo na base de dados, nós temos que fazer aquilo que se chama um select. Portanto, é a instrução de leitura. E agora nós temos que dizer, ok, quero selecionar o quê? Eu posso no select dizer quais são as colunas que eu quero ver. Portanto, nas colunas dos animais eu tenho o animal ID, o nome, o tipo de animal ID, data de nascimento, o peso, o seguro de saúde e o cliente ID. Eu posso escolher uma tabela
duas tabelas, estas duas e esta, ou seja, posso fazer a combinação que eu quiser, ou posso ver todas. Se eu quiser ver todas, eu não preciso escrever aqui todas as colunas. Porque, imaginem que eu tinha 50 colunas aqui. Não ia escrever 50 colunas daqui para a frente. Então o que nós podemos fazer é colocar um asterisco. E este asterisco significa seleciona tudo. E seleciona tudo de onde? From. Seleciona de onde. E aqui nós temos que indicar qual é que é a tabela que nós queremos ler. E vamos dizer que é a tabela animais. Okay? E fazemos um ponto e vírgula no final. Isto funciona sem o ponto e vírgula, mas é sempre bom terem o ponto e vírgula, habituarem-se a isso, para depois, quando tiverem story procedures e coisas do género, aquilo não rebentar, não têm lá o ponto e vírgula. O que é que nós fazemos? Executamos esta query. Podemos executar esta query através do F5 ou clicar aqui no Execute. Também uma coisa importante, que é, se nós tivermos aqui 3 ou 4 queries, vocês podem selecionar uma e fazer execute, e só aquela query que vocês selecionaram, ou só aquele pedaço de código que vocês selecionaram, é que é executado. Às vezes isto dá jeito porque vocês têm aqui 3 ou 4 queries e agora precisam de executar esta, executam esta, depois precisam de executar as outras duas, executam, depois precisam de voltar aqui a esta, executam só esta, e pode não fazer sentido executar tudo aquilo que vocês têm neste ecrã e terem aqui 10 separadores diferentes. Vamos então fazer execute. E ao fazermos o execute, vemos então que temos aqui um animal ID, o nome, um tipo de animal ID, a data de nascimento, o peso, o seguro de saúde e o cliente ID. Reparem que, como eu tentei fazer 2 inserts que falharam, a base de dados faltou esses 2 IDs e já não criou aqui o 4. Okay? Isto porquê? Porque poderia estar a haver uma concorrência em inserir resultados e se nós não formos queimando os IDs, poderia dar-se o caso de estarmos a inserir 2 dados ao mesmo tempo na mesma tabela e a base de dados atribuir o mesmo ID aos 2. Portanto, sempre que há uma tentativa, é gerado um ID. Se aquela tentativa funcionou, boa. Se não funcionou e é preciso tentar outra vez, vai um novo ID. A base de dados nunca reutiliza IDs, em caso nenhum. Okay? Para garantir, lá está, que isto funciona sem problemas e sem fazer a coerência dos dados. E desta forma, nós podemos então fazer queries a várias tabelas. Portanto, imaginem que eu agora quero ver quais são os tipos de animal. Portanto, eu faço um select, fazer um asterisco from tipo animal. E seleciono e faço execute. E eu sei que temos então o tipo de animal, o 1, que é o cão, o 2, que é o gato, e o 3, que é o coelho. E vamos fazer o mesmo para os clientes. Selecionamos isto e temos o Ruben, a Carla, o Nuno e a Rita. Aqui com tudo. Voltando então àquilo que eu estava a dizer. Nós podemos, imaginando que queremos ver aqui nos animais apenas o nome e a data de nascimento, porque eu só preciso de saber isso, não preciso de saber tudo. Aquilo que eu posso fazer é, em vez de ser um select asterisco, ser um select nome, vírgula, data de nascimento. E agora, separado sempre por vírgula, quando eu executar isto, vocês vão ver que já só tem 2 colunas a serem mostradas. Portanto, o select modifica aqui a forma como apresenta também a informação. Porque às vezes só faz sentido eu querer ver duas colunas. Às vezes faz sentido querer ver todas. Outras vezes, imaginem que eu quero a data de nascimento e o peso. E... Peraí, isto não está tudo selecionado. E temos então o nome, a data de nascimento e o peso. Aqui. Relativamente a este
a este select. Dúvidas, questões, perceberam isto? Rubén, já agora uma questão. Sim, Se nós quisermos selecionar mais do que uma tabela ao mesmo tempo, é possível? é. Vais ter que fazer os joins e eu não vou explicar isso para já porque isso é um tema, pronto, Ok, complexo, porque há vários tipos de joins. Podes juntar, se tiveres 100 tabelas e quiseres juntar as 100 tabelas, desde que elas tenham ligação entre si, podes fazê-lo. E vamos ver isso mais à frente, sem dúvida, porque isso é um ponto muito importante também. ok, obrigada. Nada. Mais dúvidas, questões? Não?